senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Meu nome é Abby e esse aqui é um pedacinho do meu abismo. Bom, gente, eu andei bem sumida por aqui, mas eu tenho justificativas. Esse semestre eu comecei na clínica lá da faculdade, e aí eu não tinha só a faculdade e a clínica, né? Eu tenho o meu trabalho normal também, e eu tenho os estágios da faculdade. Então, assim, durante a semana eu estudava praticamente de segunda a domingo, de segunda a segunda, né? Porque eu estudava de noite, aí tinha o trabalho durante o dia e os estágios durante o final de semana, que era sábado e domingo. Então foi bem corrido, foi complicado esse semestre, mas tudo bem. Agora eu tô de férias e para compensar, né, o meu sumiço aí durante vários meses, eu fiz um compilado de assuntos que eu queria trazer. Vou gravar aí em outros vídeos, mas nesse momento eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li durante o semestre, que não foram muitos, porque, né, obviamente estava na correria. Mas eu li alguns livros e aí eu comprimi todos eles para trazer num vídeo só e também num mini unboxing, que eu fiz algumas comprinhas aí, que tava tendo o aniversário do Kindle lá no Amazon. Então eu aproveitei para fazer algumas comprinhas e eu vou abrir com vocês nesse vídeo também. Ano passado eu fiquei muito frustrada, porque eu sentei para fazer assim a listinha de quantos livros eu tinha lido no ano e eu não tinha lido nada. O que é um pouco de drama também e de exagero da minha parte, porque assim, eu faço faculdade de humanas. Ano passado eu apresentei iniciação científica. Então assim, eu já leio diariamente muita coisa da faculdade. E aí eu tive iniciação científica, pesquisa, eu tive que ler o dobro, às vezes até o triplo de coisas que eu costumava ler diariamente. Então, assim, eu não li pouco, só que eu não anotei nenhum livro que eu li, nada da faculdade, assim. E aí eu tinha a sensação de que eu não tinha lido nada. Aí eu falei assim, não, esse ano eu vou estabelecer uma meta realista, né? Porque convenhamos que o meu tempo disponível diariamente não é muito. Eu normalmente leio durante a noite, né, antes de dormir. E eu falei assim, não, eu vou fazer uma listinha então de pelo menos 5 livros para eu ler durante o ano. Porque assim, no final do ano eu não fico com essa sensação de que, nossa, eu não li nada, ou nossa, só li as coisas da faculdade. E aí eu fiz a listinha então e eu separei 5 livros, que são esses que eu trouxe para vocês. Depois de eu ter feito a minha listinha, eu comecei a estabelecer prioridades, né? Então eu ia comprar os livros que eu queria muito ler e que já estavam lá na minha lista há muito tempo, até juntando poeira, né? E aí em dezembro eu comprei 2 livros, que foi O Colecionador, do John Fowles, e O Homem de Giz, da CD, sei lá, Tudor, não sei pronunciar o nome dela, mas eu comprei esses 2 livros. E aí, uma semana depois, na verdade eu fiquei pesquisando também preço de livros, né? O do John Fowles mesmo era da Dark Side. E aí eu lembro que eu tava pesquisando o Bom Dia Verônica. E me deu muita vontade de comprar, lendo a sinopse dele. Só que eu falei assim, não, vou comprar esses 2 que já estão na minha lista há mais tempo, depois eu compro o Bom Dia Verônica. E aí uma semana depois teve amigo secreto lá no meu trabalho e eu ganhei Bom Dia Verônica na minha supervisora. Então eu tava aí com 3 livros para começar a ler que estavam na minha listinha de metas para esse ano. Então, o primeiro livro que eu escolhi começar a ler foi Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Eu confesso que eu nunca tinha lido nada do Rafael, da Ilana, né? Eu já conhecia. Então foi uma surpresa, assim, pra mim, e eu tava muito ansiosa, ainda mais porque tinha saído a série na Netflix e eu queria começar a assistir, mas primeiro eu queria ler o livro. E aí, no finalzinho do ano, bem na virada mesmo, eu levei pra praia, inclusive o meu livro tá bem sujo, não sei se vai dar pra ver no livro, no vídeo, mas ele tá bem sujo porque eu levei ele pra praia e não foi uma decisão muito boa, né, levar um livro branco. Então, em Bom Dia Verônica, né, com o pseudônimo aí de André Kilmore, a Ilane e o Rafael vão escrever uma história, um romance policial, na verdade, sobre uma
escrivã da Delegacia de Homicídios, que é a Verônica Torres, que tem uma vida aí, né, pacata, gente, monótona. Enfim, ela é escrivã, o que de tão empolgante pode ter na parte mais burocrática da delegacia, que é o que ela faz, né? Nada. Até que um dia vai uma mulher até o departamento lá e vai conversar com o Carvana, que é o chefe da Verônica. E aí a Verônica percebe uma movimentação meio estranha ali com o chefe dela, né? Um comportamento meio estranho. A moça sai da sala dele meio alterada, enfim. Aí ela vai conversar com essa moça, ela oferece água. E aí a moça se joga do departamento ali, do prédio da Homicídios. Ela simplesmente joga, se mata. E aí que começa a nossa história, né? A delegacia ele começa toda a se movimentar, vem repórteres, a Verônica conversa com os repórteres, né? Dá uma acalmada aí nos urubus. E aí a Verônica, né, fica curiosa, até porque ela tinha conversado com a mulher antes e a mulher se joga. Aí ela procura se informar com o chefe dela o que tinha acontecido. E aí é aquela coisa, né, de, a mulher é louca, veio aqui falar de um cara, enfim, louca, né, taxa a mulher com as coisas que a gente já tá acostumado, né, porque a gente vive nessa sociedade. Aí o chefe da Verônica só manda ela engavetar o caso e ela fica incomodada com isso, então ela decide investigar por conta própria esse caso. Aí ela vai lá xeretar, ela pede ajuda para um amigo da TI, que é o Nelson, enfim, eles começam a investigar por conta própria esse caso, até que outra pessoa liga para ela, uma outra mulher, e fala que o marido matou uma outra mulher. E aí a gente tem dois casos, né? A gente tem dois caminhos. E assim, gente, o livro tem uma leitura super fluida. Essa edição da Dark Side tá muito bonita, como tudo na Dark Side, pra falar a verdade. Eu gostei muito da escrita dos dois autores. O desenvolvimento assim dos casos também são bons, eu gosto. Só que eu achei que o final não me agradou. Tipo assim, tem toda uma construção dos personagens, você acaba conhecendo um pouquinho mais a Verônica, né? Ela vai investigando e conhecendo as outras personagens envolvidas no caso, e ao mesmo tempo ela vai mostrando ela mesma pra gente. Então eu achei muito legal isso. O livro ele é dividido em duas narrativas, né? Então a gente tem algumas partes aí da Verônica e investigando os casos e falando um pouquinho sobre a vida dela também, sobre a família dela. E a gente tem a outra narrativa que é a de uma das vítimas, que é a Janete. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho da Janete e da história dela, que a Janete é quem está aí envolvida em um dos crimes, envolvida, né, entre aspas aí, em outros crimes. Gente, eu agradeci tanto por ter começado a ler esse livro, porque eu já não lia coisa assim fora do contexto de psicologia, né, há muito tempo. Então eu queria começar com um suspensezinho, assim, porque é o meu gênero favorito, pra poder dar um gás e eu engatinhar nos outros livros também. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz, realmente. Eu devorei ele em 2 semanas, que foi as minhas férias, né? E esse é um livro que realmente vai falar um pouquinho de todo o nosso contexto aí policial brasileiro, né? Vai trazer umas reflexões muito importantes sobre o machismo e desde uma forma mais minuciosa de machismo até uma forma mais abrupta. Então a gente tem comentáriozinhos assim machista dentro da delegacia, até, enfim, violência doméstica, abuso contra a mulher. Então assim, gente, é um livro muito interessante que traz sobre casos assim contra a mulher. E eu gostei muito da leitura, de verdade, eu gostei dos casos, eu assisti a série, assim, eu odiei a série, gente, porque tirou tanta parte importante do livro, da história das personagens, pra, sei lá, retratar outra coisa totalmente diferente, ou sei lá, pra trazer mais impacto, e eu achei o livro muito mais impactante do que a série. Tem um dos casos que eles dão que dão pouca importância na série, e aqui ele é abordado de uma forma tão legal. O livro é 100 vezes melhor, muito melhor mesmo que a série. As partes, assim, que eles narram no bunker, do que acontece no bunker, eu fiquei, tipo, imaginando como é que seria isso na série. Na série eles trouxeram de uma forma tão chata. Enfim.
A única coisa que eu não gostei, na verdade, foi o final, porque eu sinto que eles tiveram um baita trabalho, o livro todo, dos casos, e chegou no finalzinho, tipo assim, você leu 2 páginas e pronto, acabou. Aí você fica, nossa, fizeram tudo isso pra terminar assim? Assim, sobre a Verônica, eu não gostei muito da personagem. Eu achei ela muito individualista, tinha horas que ela tava lá investigando o caso, mas eu sentia que ela tava fazendo aquilo muito mais por ela do que pelas mulheres. Eu não me senti muito identificada pela personagem. Inclusive na série eu achei que retrataram menos ainda ela. Porque aqui, no livro ela é uma pessoa que ela não é muito afetuosa com os filhos, ela é individualista, ela tem muitas características que a gente atribui para um homem. Eu gostei dessa ideia de trazer uma personagem forte, uma personagem com traços marcantes muito masculinos, né? Pra meio que quebrar essa coisa que mulher tem que ser feminina e tem que ser fofinha o tempo todo. Não, a Verônica não é esse tipo de personagem. Então ela tem muitos comportamentos aqui que a gente atribui para o homem. No final eu acabei tendo um pouco de empatia por ela, mas depois eu já fiquei, caramba, tudo tá explicado. Enfim, foi esse. Esse é o livro, eu dei nota 3 pra ele. Não foi o maior e melhor livro que eu li, mas é um livro muito bom, com uma leitura muito gostosa, e eu acho que assim acaba prendendo o leitor, sabe? Depois de Bom Dia Verônica, então eu comecei a ler O Colecionador, do John Fowles. Esse é um livro de romance de suspense com uma pegada mais filosófica também. O autor é genial, gente. Eu amei a experiência que ele me proporcionou nesse livro. E ele envolve muitos temas interessantes, né? Como política, as questões de classes, experiências mesmo dos dois personagens, amadurecimento e também propósito de vida. Ele é dividido em 4 partes, essa edição da Dark Side. A primeira é uma análise do Stephen King, e aí a terceira, a segunda, a terceira e a quarta são mesmo a narrativa dos personagens. Eu não sabia que o livro ia ser assim. Na verdade, eu quero ler ele desde 2018. Eu lembro que eu entrei na Dark Side na época, e aí tinha tipo as primeiras páginas para você ler. Eu não sei se é preview que chama. Enfim, eu comecei a ler as primeiras páginas e eu falei, nossa, eu preciso desse livro, mas eu não tinha dinheiro para comprar na época, né? E eu falei assim, um dia minha hora vai chegar. Minha hora chegou, comprei e eu, nossa, eu acho que me surpreendeu ainda mais. Porque eu imaginava que ia ser só o personagem, né? O colecionador narrando os acontecimentos. Mas não, ele é dividido em 2 narrativas sobre o mesmo fato. Então a gente tem a primeira parte, que é a narração do Frederick Clegg, ou Ferdinand, ou Caliban, ou o colecionador, você chame como você quiser. Eu vou chamar ele de Ferdinand. Então a gente tem a primeira parte, que é a narração dele dos fatos, né? E foi muito curioso, porque eu comecei a ler ele em janeiro e ia começar na clínica também, né? E assim, o livro me incomodou um pouco nessa questão das partes, porque não é que nem o Bom Dia Verônica, né? Que é dividido por capítulos. Esse aqui, como ele é dividido por partes, você tem que decidir a hora que você vai parar. E no começo ele era muito vagaroso, assim, gente. Era lento, e aí, enfim, até você entender a ideia do autor, até você entender que você tem que ser fisgada como uma borboleta, você fica nessa coisa de achar que o livro ele é desinteressante. Então a sensação que eu tinha é de que eu tinha um paciente ali na minha frente, o Ferdinand, e ele queria me contar alguma coisa, mas ele não ia logo direto ao ponto, sabe? Ele ficava divagando, e aí ele tava contando sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, que ele é um homem, assim, solitário, perturbado, que tem, assim, traços de uma personalidade bem antissocial. Ele trabalha num escritório de contabilidade, eu acho que era isso. E assim, todos os dias ele vê uma moça na janela dele. Ele fica observando essa moça. Então, assim, ele é uma personagem bem obsessivo também. E aí ele fica observando essa moça como mesmo um colecionador observa sua borboleta, né? Até que um dia ele ganha aí na telecena. Provavelmente tem outro nome, porque o livro é da Europa, né? Mas ele ganha aí uma bolsa com bastante dinheiro. E aí ele começa meio que elaborar uma ideia genial, segundo ele, que é para ele sequestrar essa moça, que é a Miranda.
Só que assim, ele tem uma mente perturbada e essa mente dele, ela cria várias fantasias obsessivas, fantasias no intuito mesmo de negar a realidade. Então, assim, na cabecinha do Ferdinand, ele acha que as pessoas não seriam capazes de amar ele, a não ser que essa pessoa fosse capturada, mantida em cativeiro. Porque aí ela conheceria ele, ela não fugiria, ela entenderia o quanto ele é bom, o quanto ele pode ser bom com ela, o tanto que ele ama ela e essa pessoa passaria a amar ele. Essa é a ideia a princípio dele, sequestrar a Miranda para fazer com que ela goste dele. Porque assim, gente, o personagem também tem uma autoestima bem baixa, ele tem toda uma questão mesmo com a sexualidade, então ele tem uma disfunção sexual que eu acredito aí que acarreta também numa baixa autoestima, não tem uma aparência muito agradável também, e é claro, né? Ele acredita que nenhuma mulher seria capaz de amar ele se ela não estivesse trancafiada. Então essa é a forma de amor dele. O discurso dele, gente, incomoda um pouco, sabe? Porque ele é uma pessoa que, é muito passivo e tá tentando te provar que ele não é louco. E aí, às vezes, ele tá te contando alguma coisa do dia dele, por isso que eu ficava imaginando um paciente mesmo na minha frente. E do nada ele falava da mãe dele, de como ele havia sido abandonado pela mãe e criado pela tia, de como ele não tinha ninguém, né? Falava da situação financeira dele também, sempre em um tom bem passivo, assim, sabe? E aí, do nada, ele falava que estava seguindo um cara numa cafeteria e você ficava, meu Deus, como você me levou aqui? Ele é meio psicótico também, ele tem umas ideias meio delirantes, assim. Às vezes ele se afunda nessa própria fantasia obsessiva dele e ele nega totalmente a realidade. Então, por exemplo, não é um sequestro. Ela não é a minha refém, a minha sequestrada, ela é uma convidada. Isso aqui não é um cativeiro, isso aqui é um quarto de hóspedes. Eu quero que ela se sinta muito bem aqui. Sem falar de todas as fantasias de amor dele, né? Do que ele entende por amor. Então, é um personagem, assim, pra mim, único, denso, muito bem construído, que é tão apaixonante quanto a Miranda. Então, na segunda parte, a gente vai ter o relato, né, a narrativa aí da Miranda sobre essa mesma história. E a Miranda, assim, ela é uma personagem extremamente brilhante, inteligente, determinada, corajosa, que vem aí de uma classe social média também, assim como o Ferdinand, mas que ocupa uma camada mais superior a ele. Na segunda parte do livro, então, a gente vai ter a narração da mesma história, mas pela Miranda, a personagem que é sequestrada, ou como o Ferdinand fala, que é a convidada dele, né? Porque ele tem também esse mecanismo de negação da realidade, essa inabilidade de diferenciar o que é certo do que é errado. E a gente consegue observar muito disso nos relatos da Miranda, né? Que ela vai falar, então, das mentiras do Ferdinand, ela vai falar toda essa questão dele autodepreciativa, né? De ficar se inferiorizando o tempo todo e fazendo ela se colocar num papel onde ela não gostaria de estar, exatamente pela essa passividade dele. A Miranda foi uma personagem muito bem trabalhada pelo John também. Eu diria que eu me interessaria pela Miranda, tirando toda a parte dela de ser meio snob, mesquinha. Tirando tudo isso, ela é uma personagem muito interessante, muito bonita, inteligentíssima. Ela é aluna de artes, né? Ela ganhou uma bolsa para estudar artes aí em alguma faculdade que eu não vou lembrar o nome. Então ela traz muitas referências sobre. Ela é alguém extremamente inteligente. Você percebe essa diferença até mesmo no diálogo dela, na escrita da parte dela. Ela às vezes parece que ela tá escrevendo um artigo científico, sabe? Enquanto quando você compara com o relato do Ferdinand, você percebe realmente a distinção existente entre os dois. Mas apesar disso, né, eles compartilham uma visão muito semelhante. O Ferdinand com toda essa questão mesmo da sociedade burguesa, né? E a Miranda com essa questão da sociedade operária, tá emergindo e tá surgindo novos ricos, nova gente. Então eles criticam o mesmo ponto, eles estão falando ali de uma mesma visão. E ao mesmo tempo ela trata, e ele também trata como os dois fossem totalmente opostos, assim, totalmente diferentes.
mas tem muito essa pegada. É muito interessante você ver a relação entre o sequestrador e a vítima, né? A relação entre eles que vai surgindo ali, a dependência da Miranda e o quanto ela tenta negar que ela sente algum afeto por ele, quando ela está sentindo alguma coisa. Tem alguma coisa flutuante ali e a gente sabe o motivo disso, né? Hoje a gente conhece aí pela síndrome de Estocolmo, mas você pode observar outro tipo de relação também, que é realmente essa relação de dependência dele, de eu preciso dele para sobreviver, eu vou ter que ser boa, eu vou ter que dizer coisas para ele para eu sobreviver. O livro é fantástico, eu dei nota 3,5 para ele. Eu acho que a experiência que ele me causou e o tanto que eu aprendi com esse livro não tem preço, assim, pra mim. E o John era uma pessoa com uma mentalidade fascinante, muito inteligente, gente. Ele traz, assim, referências no livro dele de várias partes, assim, da literatura, do teatro, da música, das artes plásticas. Eu achei isso muito rico, sabe? Parece que é realmente um livro bem culto, assim. No comecinho foi um pouco mais lento, foi mais vagaroso, mas é até você entender a ideia do autor. A partir do momento que você entende a pegada dele, você acelera assim, ó, e você não quer parar, até que você chega num ponto que você fica, não quero mais. Você tira o pé do acelerador e aí você conhece a Miranda. E aí você acelera de novo e juro, é uma experiência que pra mim foi única. Acho que há muito tempo eu não fiquei tão reflexiva com o livro. E esse é o intuito dele também, né? De deixar a gente aí reflexivo. E a gente também, assim como Bom Dia Verônica, que a gente tem o surgimento aí de uma personagem, né? A gente tem um amadurecimento dela e uma descoberta de sentido de vida. Nesse livro também a gente termina ali com o Ferdinand indo para caminhos que pra gente hoje não é tão desconhecidos assim. Mas é um livro fantástico. Eu demorei muito tempo para ler O Colecionador. Eu comecei a ler ele em janeiro, eu terminei em maio. Porque assim, ele é um livro denso, gente. Para mim, ele traz questões psicológicas que eu quis estar atento, porque eu estudo, né? Então eu via o livro como uma forma de conhecimento também. E aí, como ele não é dividido em capítulos e sim em partes, eu não tinha como definir, eu vou ler tantos capítulos. Eu tinha que estabelecer, tipo, meta de página. Eu vou ler 10 páginas, hoje eu vou ler 15 páginas. E aí começou as minhas provas. E como ele era denso e já me exigia um certo estudo, eu falei assim, não dá. Aí eu tive que deixar ele um pouquinho de lado para estudar para as provas, fazer as provas, e aí depois eu voltei a ler ele. Então, eu terminei, acho que por volta de maio. Comecei em janeiro e terminei em maio. Em maio, eu comecei a ler Verity, da Colleen Hoover. Essa autora, todo mundo fala dela, todo mundo sempre falou dela e eu sempre ouvi. E eu nunca li nada dela. Verity foi o primeiro livro que eu li. E eu só li porque a Manat, ela gosta dessa pegada de livro mais de suspense, de crimes, né? E ela tava falando nos stories que ela leu o livro em uma noite. E eu fiquei assim, nossa, em uma noite? E todo mundo fala da autora desse tipo, né? Não, porque eu devoro os livros da Colleen. E aí eu falei assim, tá, esse livro é um pouquinho diferente do que eu costumo ouvir do pessoal, né? Tá falando de suspense, de uma coisa aí, não sei, sinistra, né? Aí eu fui procurar saber do livro e, gente, olha que, tipo assim, as palavras que estavam lá me chocou de tal forma que eu tive que comprar o livro imediatamente. Eu vou ter que ler essa parte aqui para vocês verem que eu fiquei pensando assim, quem em sã consciência escuta essas palavras e não tem vontade de ler esse livro? Não, eu vou ler. O que você vai ler às vezes terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir, mas vai engolir essas palavras a ponto de elas fazerem parte de você, de suas vísceras, a ponto de elas te machucarem. E mesmo com esse meu aviso generoso, vai continuar ingerindo minhas palavras, porque este é você, humano, curioso. Pode continuar. Mano! Puta merda! Eu fiquei tão... Eu não sei, eu senti que me deu um tapa na cara tão forte que eu falei assim, não, pode dar outro. E aí eu comprei esse livro, eu tava muito ansiosa pra ler. Na época, eu comprei em março, no mês do meu aniversário, aí eu comprei Verity.
eu comprei O Amor Não É Óbvio e eu comprei O Último Adeus. Foram os 3 livros que eu comprei no meu aniversário. E eu tava muito ansiosa pra ler esse daqui. E eu falei assim, não, eu vou deixar pra ler em maio, porque em maio eu vou ter minhas férias do trabalho e aí eu vou poder devorar o quanto eu quiser esse livro. E, gente, foi dito e feito. Chegou as minhas férias, deixei ele, né, pra ler em maio. Chegou minhas férias, eu terminei acho que em 2 dias. Eu acho que foi em 2 dias. Numa sentada eu devorei isso daqui. Colleen Hoover, né, é muito boa. Eu odeio admitir isso, porque eu não gostei da personagem dela, porque esse livro, sei lá, ele não traz nada de inovador, sabe? É uma mulher branca, é relacionamento hétero, normativa, é muito comum. Só que a autora é irritante de bom. Juro, eu fiquei incomodada. Como é que não, tipo, não tem representatividade nenhuma, mas é muito bom. Eu não gostei da personagem principal por todos esses motivos que eu te falei. Eu sentia que ela tava tentando se passar de interessante pra mim, sabe? Querendo contar as histórias da vida dela. Enfim, eu não queria saber da personagem principal, eu queria saber da Verity. Porque assim, a Lowen é a personagem principal, ela é uma autora, assim, quase em falência. Ninguém conhece ela. E aí ela recebe a proposta pra escrever, dar continuidade, né? Numa série de livros de uma autora famosa que é a Verity. E ela vai ganhar muito dinheiro pra isso. E aí ela vai na casa dessa autora, né, e vai ficar uns dias lá pra colher os manuscritos, porque a autora ela tá debilitada, então ela não pode dar continuidade na série. E aí a Lowen vai dar continuidade, então ela vai lá pra conhecer um pouco mais da autora, pra ver se ela acha alguma coisa. Então ela começa a fuçar no escritório totalmente bagunçado da Verity, até que ela acha uns papéis. Ela acha um manuscrito que não era para ser lido, que a autora, a Verity, escreveu para ninguém ler, era para ser destruído. E ela começa a ler. E, gente, esse manuscrito é uma autobiografia. Então a gente começa a conhecer a Verity. E eu fiquei, meu Deus! Essa parte aqui que eu li pra vocês é uma parte do manuscrito da Verity. E é extremamente interessante. As palavras dela, dá pra ver, tipo assim, eu queria ler os livros dessa autora, sabe? Porque ela escreve de um ponto de vista do vilão, parece que todas as obras dela. E assim, sensacional, sensacional. Toda vez que chegava a parte da personagem, eu queria ler logo pra chegar na parte da Verity. E assim, ele tem vários plot twists, é muito gostoso. É sério, gente, a leitura é bem aquilo que todo mundo fala que você termina em um dia. Tava nervosa com as coisas que ia acontecendo, que eu ia só devorando, eu ia só devorando. Eu engoli. Colleen Hoover, eu te engoli de um jeito bem gostoso. E foi isso, gente. Eu dei nota 3,5 também. Eu não gostei, assim, da diagramação do livro, ó, me dava certo... Ai, não sei, me dava toque, parecia que tava comido aqui, sabe? Que tinha uma parte faltando. Eu não gostei da edição, mas do livro e da escrita da autora, não tenho do que reclamar, foi bom. A história também foi boa, não gostei do final, mas assim, foi bom, foi bom. Não gostei da personagem principal também, pra mim ela é... Ai, pra mim ela é irritante, sabe? Mas o livro em si, a história, as coisas que vão te envolvendo, valem a nota 3,5. Antes de dar sequência na resenha dos livros, a editora que vos fala, no caso eu, gostaria de fazer uma pequena pausa dramática aqui para pedir desculpa pra Iris, porque eu passei a resenha toda chamando ela de Isis. Iris, eu mais do que ninguém deveria saber o quão horrível é quando alguém troca os nossos nomes, então eu gostaria de humildemente pedir desculpas. E é isso, bora pra resenha. Aí, como eu disse, né, eu terminei Verity muito cedo, eu tinha minhas férias todas pra ler, e aí, gente, no começo do ano, eu fiquei assim, não, eu só leio livro de crime, de suspense, de investigação, vamos ler um romancezinho, Água com Açúcar, tal, tal, tal. Eu falei, não sou tão fã, assim, de romances, né, e muito menos romances adolescentes, que a maioria são assim. E eu fiquei, não vai rolar. Até que eu falei, tá, beleza, eu poderia então ler um livro que fale mais da minha realidade, né? Que traz um pouco mais do meu contexto. E eu falei assim, vou começar a ler livros então que trazem mais representatividade. E aí, eu comprei O Amor é Óbvio, da Elaine Baeta. Gente, só pra começar, né? Elaine, que nome incrível.
Eu acho que se a Elaine fosse minha vizinha ou uma amiga minha, ou até mesmo morasse na minha casa, eu chamaria ela o dia todo. Eu repetiria Elaine feito uma papagaia, porque, meu, que nome lindo. Tudo bem que eu tenho alguma coisa com nomes que tem L, tipo Natália, Ellie, Loie, Elaine. Eu acho a coisa mais linda, a coisa mais gostosa de se pronunciar. Antes de tudo, eu só queria mostrar a beleza desse livro. Ele é lindo, é da editora Galera. Ele é muito lindo, tem ilustrações dentro dele. Ó, aqui a gente tem um mapinha. Opa, peraí. Aqui a gente tem um mapinha de São Patrick nessa folha de guarda. Aqui atrás a gente também tem a continuação do mapinha de São Patrick. E durante o livro, você vai tendo umas experiências muito boas, imersivas mesmo. Porque, por exemplo, a autora ela descreve como é que os personagens estão vestindo, mas ela não só descreve, ela ilustra. Ah, isso pra mim é fantástico. Isso pra mim aprimora, assim, ó, me dá um gostinho de quero mais. A Isis, ela é uma mocinha que gosta, então, de novelas. Eu, quando fui adolescente, adorava novelas também. Esse é um romance narrado por essa mocinha aqui, a Isis Pêssego, que mora em uma cidadezinha litorânea, interior, eu acredito, chamada São Patrick. A Isis, ela tá no terceiro ano do ensino médio, né? Ela é uma adolescente, então ela tá envolvida aí nesse contexto mesmo de problemas da adolescência, que envolve garotos, vestibular, o que vai querer da vida, o que ela gosta, o que ela não gosta. E problemas mesmo, toda aquela questão hormonal dos adolescentes, daquela coisa de perder a virgindade, enfim, esse contexto que nunca me atraiu muito, só que nesse livro foi representado de uma forma muito gostosa, gente. Eu acho que por trazer realmente identificação pra mim, sabe? Tenho uma melhor amiga, que é uma senhora chamada Dona Símia. Eu também tive uma melhor amiga, na verdade eu acho que foi a pessoa que mais me aceitou da forma como eu era, que me permitia ser eu. Então, eu fiquei muito emocionada no livro. Tive uma melhor amiga que chamava Dona Antônia, e eu acho que a Dona Antônia me olhava assim como a Dona Sim me olhava pra Isis. A Isis, então, ela estuda num colégio chamado São Patrick também, Colégio São Patrick. Não tem muitos amigos, né? Uma garota ali que é mais na dela, mais reservada. Ela tem uma melhor amiga chamada Polly. E ela gosta de um garoto chamado Caducena, que é, né, provavelmente aquele garoto perfeito, que tem traços ali femininos, que é popular, que todas as garotas acham bonitas, enfim, esse carinha aí, sabe? Bombadinho às vezes, o perfeito. E pra mim, na maioria dos casos, o perfeito era o mais parecido com uma mulher possível, sabe? Era aquele rostinho angelical, cabelos de ancho, surfistinha do cabelo mais comprido. É assim que eu imaginei Caducena, gente. Porque era assim que eu achava meninos atraentes na época da minha adolescência. Então a Isis gosta desse menino, assim como todas as outras meninas. E o Caducena namora uma menina chamada Camila Dourado, que é, né, a definição de Paty, né? Ela é a patricinha perfeita do colégio. Só que um dia, a Camila deixa o Cadu pra ficar com uma menina. Então, tipo assim, o namoro deles termina porque Camila Dourado está namorando uma menina chamada Edranor. E aí a Isis fica incomodadíssima, ela fica perplexa. Como alguém deixa alguém perfeito como Caducena? O que essa Edranor tem? E aí ela começa, então, um experimento científico, que é assim que ela chama, para descobrir quem é Edranor. Ai, gente, inocente, é isso. Eu também fiz isso, pode apostar, eu só não chamei de experimento científico. Ela, então, vai, né, começa, iniciei sua jornada de investigação. E assim, adoro, porque a Isa é uma menina super fofoqueira e é tudo em prol da ciência. E eu usaria essa desculpa pra tudo também. E aí, nesse caminho de descoberta de quem é Edranor, que é essa outra mocinha aqui, a gente acaba tendo a descoberta da própria Isis, né? Ela meio que tem a maior revelação e a maior descoberta aí da vida dela.
Esse livro me emocionou de tantas maneiras, pra mim ele foi tão importante que eu juro, eu queria ter lido isso durante a minha adolescência, durante a fase que eu tinha tanta dificuldade pra aceitar a pessoa que eu era, da época que eu fugia realmente, que eu inventava desculpas, enfim, eu acho que isso teria me ajudado tanto, principalmente por não me sentir desconexa, sabe? Como alguém que não faz parte de lugar nenhum. Esse livro teve uma importância muito grande pra mim, porque me trouxe sentimentos que, tipo assim, hoje eu namoro uma menina, né? E às vezes eu fico, nossa, eu faço isso porque eu amo e sou completamente apaixonada por ela. Só que graças a Elaine eu pude perceber que eu não faço isso só porque eu sou apaixonada pela minha namorada. Eu faço isso porque é assim que eu sou, porque é disso que eu gosto, porque eu sou lésbica. Então, foi um livro extremamente importante para mim identificar que isso é extremamente normal. E não só normal porque eu sou apaixonada por alguém, mas normal porque eu sou apaixonada por mim, porque eu me sinto bem comigo hoje em dia. Durante a leitura, eu sentia que eu tava me conhecendo um pouquinho mais, sabe? E eu me sentia confortável por isso. Eu me sentia abraçada. Então, Elaine, muito obrigada por ter me proporcionado conhecer um pouquinho mais de mim mesma através das suas palavras. Aí agora, né, saindo do contexto aí de romances, eu tô lendo O Homem de Giz. E eu comecei a ler ele recentemente, então eu não tenho muito o que falar sobre. Mas eu não tô gostando, gente. Eu acho que é porque eu tinha expectativa demais. Vamos ver no final, vamos ver a descoberta aí do mistério, se vai me agradar um pouco mais. Por enquanto, não estou nem um pouco feliz, estou enrolando bastante para ler ele também, porque eu não gostei. O último livro que eu tinha separado para eu ler esse ano foi O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro ele foi muito indicado para mim, gente, lá pro pessoal da faculdade. E eu falei assim, não, eu vou ter que ler, eu vou colocar na minha listinha, porque ele aborda um assunto muito delicado e assim, de uma forma muito diferente. A gente costuma sempre ver um relato muito fantasioso do suicídio, né? Em que a pessoa ela morre e aí ela observa as coisas acontecerem depois da morte dela. Aqui a gente tem um familiar, eu acho que é a irmã do menino que morreu, contando a história dele, contando um pouquinho, enfim, de como ficou as coisas depois que ele partiu. Eu espero que eu goste, todo mundo falou que chora nesse livro, e eu não espero nada menos do que choros e muitas lágrimas. Agora chegou a hora mais importante pra mim, que é de abrir o meu unboxing. Gente, eu vou até ver se tá gravando, porque né? Eu esperei tanto por isso, mas eu falei, não, eu vou gravar um vídeo sábado e aí eu abro junto com vocês, assim. Me valorizem, tá? Porque hoje eu não consegui nem tomar café de ansiedade pra abrir isso aqui. Então vamos lá. Tiveram algumas promoções no Amazon esses dias, porque tá tendo o aniversário do Kindle, né? Então eu aproveitei para comprar alguns livros que estavam na promoção. Tô aqui com o meu estilete e a minha tesourinha. Vou abrir agora com vocês. Aqui. Vamos ver. Muita calma nessa hora. Eu morro de medo de estragar o livro, gente. Tô começando pelo esse mais grandinho, que tem um box. E eu acho que mais 2 livros, não tenho certeza. Mas estou aqui, verificando. Que difícil. Ai, eu tenho medo de estragar o livro abrindo com estilete, gente. Mas acho que tá certo. Vou pegar a tesoura agora. Ah! Uau! Papéis e... Ai, enfim, tá aqui. Ok. Então eu vou começar por esse aqui, que vou começar pelo box, né? Vendido como kit. Nossa, super pequenininho a Revolução dos Bichos. Eu sabia que era pequeno, mas não sabia que era tanto. Nossa, gente, bonito, né? Eu gostei. Olha que lindo. E aí tem a Revolução dos Bichos em 1884. Eu comprei porque eu achei bonito, né, as capas. E porque eu vou começar a ler agora ficções científicas. Ai,
meu Deus, espera, eu vou abrir com a tesoura. Quero começar a ler mais ficção científica e eu precisava ler um livro clássico, né, gente? E eu também tenho aí um outro objetivo, que é ler 25 livros antes dos meus 25. E A Revolução dos Bichos está na minha lista. Então eu já aproveitei pra comprar porque tava na promoção. Eu acho que eu paguei R$ 20 ou menos, acho que tava R$19,90. Enfim, deixa eu tentar tirar aqui. Ó, ele é bem durinho, gente. Eu achei bem durinho. Ele é pequenininho também, mas é lindo. Aí, ele é assim, né? Tá, assim, assim e assim. Inclui suplemento de leitura, posts e marcadores. Mentira, deixa eu ver. Veio pôster mesmo. Uau! O grande irmão está observando você. Então veio esse pôster. Achei bem bonito. Veio esse livrinho, George Orwell. Ai, os marcadores. Além do Horizonte. Eu acho que vai contar um pouquinho sobre o autor, né, e suas obras. Eu gosto muito disso, gente. Ai, bem bonito, hein? Olha. E aí acho que são outras pessoas falando sobre o autor. Eu comprei, então, 1984. Nossa, eu achei muito bonito. Aí ele é assim, né? E a Revolução dos Bichos. Acho que essa é uma das capas mais bonitas que eu já vi. Aí tem folha, tem orelha e por dentro é assim. Nossa, tem uns desenhos aqui também, olha. Tem umas ilustrações. Ou é só aquela? Não, tem realmente umas ilustrações em cada capítulo. Mas são todas de porquinho? Eu não sei porquê. Na verdade, acho que sei, né? E aí, por trás é assim. Aí veio com um marcador. Falou que ia vir marcadores. Veio um só. Ou será que o outro caiu? Não. Por enquanto é um só tiver por dentro. Eu não sei desse aqui, mas acho que é igual. Aí tem a orelha, né? E a folha de guarda. Tá. Lindos, eu amei. Vocês não têm satisfação de sentir cheiro de livro novo? Ou só eu que sou bizarra mesmo? Ok, gente, eu adorei. O outro livro que eu comprei, que, né, O Amor é Óbvio me despertou, então, interesse pelas autoras aí da nossa nacionalidade, né? E é Conectadas, da Clara Alves. É um livro que também tava, acho que, como um dos mais vendidos na época que eu comprei. E ele também tava na promoção. Eu só não lembro quanto que eu paguei. Mas estou animada para começar a ler também. Que lindo. Olha, gente, então ele é assim. Tem a folha, tem a orelha, né? Aqui por dentro não tem nada. Mas eu gostei muito da diagramação dele, olha. É muito confortável. Esse aqui, que editora que é? Da editora seguinte. Eu acho que eu não tenho nenhum dessa editora. Mas eu gostei bastante. A ilustração, tem ilustração dentro? Não, mas tem tipo umas conversas assim, por mensagens. Ou será que tem? Eu não achei. Não, acho que é só isso mesmo. Veio o marcador, mas é aqui dentro. Eu tenho medo de cortar quando ele é assim. Eu vou tentar usar a guilhotina, mas tô com medo. Então talvez eu não faça isso. E aí o último livro dessa caixinha, né, foi O Apanhador em Campo de Centeio, que é um dos livros também que tá na minha lista de livros para ler antes dos 25. Eu não vou falar muito dele, porque eu pretendo fazer um livro sobre... eu pretendo fazer um vídeo, então, mostrando a minha listinha de livros para ler antes dos 25. Então eu não vou falar muito dele aqui, do Apanhador. Mas, vamos, me ajuda a te ajudar.
Mas eu vou abrir agora com ele, vocês. Ele também é capa comum, né? Assim como o livro da Clara Alves, Conectadas, e os do George Orwell. Ah! Ele tem uma textura, parece um papelão. Não sei se isso é bom ou não. Ah, mas ele parece... Na verdade tem um nome pra esse papel, né? Papel, sei lá. Então tem orelhas, aí a folha de guarda dele é assim. Bem bonito. Bonitinho, né? Diferente a capa também. A diagramação também é muito boa. Confortável. E a folha é amarelinha também. Quantas páginas tem? Ah, não é um livro longo, é curtinho. Enfim, desse box então, dessa caixa foram esses livros. E aí o outro, acho que é um livro só. Esse livro aqui, gente, eu comprei porque tava R$16. Mas não só por isso, porque eu ia ter que comprar de qualquer jeito. Ai, como é que abre essa caixa? Acho que aqui. Mas é então o livro O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Ai, a capa dele é assim, ó, que legal. Eu comprei porque eu me reuni com os meus amigos do ensino médio. E assim, hoje, cada um foi para um caminho diferente. Então, o que a gente pensou, né? A gente se reuniu e a coisa que a gente mais tem de comum atualmente é livros. A gente gosta, sempre gostou desde o ensino médio. Então a gente se reuniu, temos agora um grupinho de leituras. A gente escolheu começar, por sorteio na verdade, né? Começar lendo um livro clássico da literatura brasileira. E aí a gente escolheu O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eu estou animada. Esse aqui eu vou ter que começar a ler agora, porque eles já deram start, os livros deles chegaram. O meu tinha chegado, mas eu só consegui abrir agora. E assim que eu ler... É um livro que falou muito bem, né? Assim que eu ler, eu também falo um pouquinho sobre ele. Não sei o preço dele normalmente, mas tava R$16, era baratinho, eu precisava comprar. Tá, ele é assim, né? A capa eu já mostrei, assim. Aí por dentro ele é assim, aí tem orelhas. E a diagramação é bem boa também, bem espaçosa. Olha, confortável. E esses foram os meus livros. Eu comprei Carrie, a Estranha, do Stephen King. É a edição lá da biblioteca do Stephen King. Mas ainda não chegou, então acho que não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. E eu comprei porque tava na promoção e eu paguei R$20 nele. Não é um livro de R$20, né? Mas não chegou e eu tava ansiosa pra abrir esses daqui. Então essas foram as minhas comprinhas, o meu mini unboxing. Eu nunca fiz isso na vida, então eu espero que tenha ficado bom. Se não ficou, peço perdão, gente, de verdade. Tentarei dar o meu melhor na próxima. Aí eu acho que foi isso, gente. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Espero que você se cuide, espero te ver futuramente. Mas se não ficar, eu espero que você tenha uma vida muito feliz. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.